Boa noite, mais um evento aqui da nossa preparação para a Cefaz do DF, né, para o cargo de auditor aí, tão esperado concurso desde 2010 que a gente vem falando desse concurso aí, já foi cancelado, adiado, editado, reeditado, enfim. Hoje vamos falar um pouquinho sobre legislação tributária, tá? Ontem a gente tratou de contabilidade, eu fiquei só resolvendo questões. Hoje, na apresentação de legislação tributária, além de algumas questões, eu vou falar com vocês sobre alguns itens que a gente deve estudar, algumas técnicas que a gente deve estudar, deve utilizar no estudo da legislação tributária, tá? Então vamos lá, rapidinho, vamos que vamos. Vou trocar aqui para a tela e a gente já continua, ok? Ok, vamos lá então. Você faz DF, auditor fiscal, um cargo aí bastante esperado, como eu já falei, né? E hoje a gente vai tratar de legislação tributária. Quando a gente fala lá do Distrito Federal, não é legislação tributária estadual e nem municipal. A legislação tributária é, desculpa, nem estadual nem municipal, é legislação tributária distrital, tá? Então, quando eu comecei com essas aulas aqui pro DF, lá que a gente está fazendo os primeiros PDFs, né? Deixa eu mudar aqui. Eu fiquei em dúvida sobre o que a gente ia utilizar, né? Se seria candango ou brasiliense, que as duas formas são aceitas. Mas aí eu dei uma olhada lá no manual lá de redação do Senado Federal e eles recomendam que a gente utilize a expressão brasiliense. Então sempre eu vou me referir à legislação brasiliense, ao estabelecimento brasiliense. Tudo que tiver que ser feito vai ser. Opa! Vai ser brasiliense, tá? E também, em alguns momentos, eu não vou me referir durante a aula, durante as rodadas, ao Distrito Federal como Distrito Federal. Talvez eu me refira como Estado, tá? Mas tudo bem, isso aí é porque a gente vai falando. Então, o Estado recebeu não sei o que nesse Estado, blá blá blá. E a legislação também, às vezes, trata como Estados e Distrito Federal. Então, para deixar um pouquinho mais limpo, pode ser que eu suprima no Distrito Federal e trate tudo como Estado, tá? Mas isso não vai atrapalhar nossos estudos. O que a gente vai ver então aqui? No Distrito Federal, a gente sabe que temos lá os tributos que são de competência dos estados e os tributos que são de competência dos municípios, certo? E a gente chama isso de tributos distritais, ok? E são esses que a gente vai estudar ao longo do nosso curso, porque são eles que serão pedidos lá no dia da sua prova, tá certo? Compromisso do professor nesses cursos aqui, que eu estou fazendo para vocês de legislação, né? Por exemplo, na turma de elite vamos resolver mais de 400 questões relevantes, tá? Sobre legislação. E aí, dos tributos lá de competência do Estado, que são o ICMS, o IPVA e o TCMD, e também dos tributos de competência do município, são o ISS, o TBI e o IPTU, tá? Se a gente for pensar lá no curso em PDF, tá? Não no turma de elite, no curso em PDF vamos ter mais de 600 questões, tá bom? E eu vou levar você pela mão do zero a uma ótima prova, conforme eu falei ontem em contabilidade, tá? Eu faço a minha parte e vocês fazem a de vocês, tudo bem? Eu deixo vocês preparados para fazer uma ótima prova. Agora, se você quiser fazer uma prova daquelas de gabaritar, vai depender muito do que você vier a fazer, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos ver hoje o que a gente vai precisar estudar para esse concurso do DF, tá bom? Nós vamos ver como estudar. Espera aí, o microfone ficou escondido aqui, gente. Nós vamos ver como estudar a legislação, tá? Nós vamos ver como fazer um resumo de legislação. Isso aqui é muito importante, tá? Não deixem de lado os resumos. Os resumos são essenciais, tá certo? Nós vamos ver alguns tópicos de interesse, matéria mesmo que pode ser explorada na prova, e vamos resolver algumas questões, tá certo? Então, começando aqui com o que estudar em legislação tributária, vamos lá ver. Você começa lá, tá atrapalhado, perdido, né? Tem tanta coisa, tanto material, tem livro, tem PDF, tem vídeo, tem um monte de apostila, um monte de questão, assinou um monte de coisa lá para você se preparar, então você fica aqui doido, que nem esse cidadão aqui, ó, tentando resolver as questões tributárias. Mas na verdade, você tem que se organizar. Então, de modo geral, quando a gente fala em tributo, né, quaisquer tributos que nós estejamos analisando, a gente tem que pensar da seguinte forma: eu tenho para todos os tributos o perfil constitucional, depois eu tenho lá
o CTN, que traz as regras básicas lá da tributação, que é uma lei complementar, né? Não é lei complementar, mas ele é recepcionado com status de lei complementar. Eu tenho as leis complementares de interesse de cada tributo. Eu tenho a lei ordinária, que institui o tributo normalmente, mas também ele pode ser instituído por lei complementar, isso não é impossível, pode acontecer, tá? Inclusive lá no DF há casos dessa natureza. Temos o decreto regulamentador, tá? E as normas complementares, tá? Então o decreto ele operacionaliza a lei e a norma traz uns detalhezinhos lá. Para a nossa felicidade, digamos assim, normalmente os editais param por aqui, tá? Nenhum edital vai daqui para baixo, nenhum deles. Ah, bom, já falei besteira que alguns pedem, não, por exemplo, Santa Catarina pediu norma complementar, mas normalmente não pedem, tá? E quando pedem são coisas muito específicas, tá bom? E alguns, inclusive, não pedem os decretos regulamentadores, mas no Distrito Federal, no edital que saiu em 2010, eles estavam pedindo os decretos. Enfim, nós vamos ver tudo isso aí. Então, eu tenho lá o que? A Constituição, né, para ver lá o perfil constitucional. A Lei Orgânica do Distrito Federal, né, que traz as normas tributárias do Distrito Federal. E no CTN, a Lei 8796, que é a famosa Lei Candir, né, do ICMS, né. Ela traz aqui as normas básicas do ICMS. 2475 é o CONFAS, a lei que estabelece e cria o CONFAS e estabelece seu funcionamento, certo? 116.03 é a lei do ISS e a 123.06 é a do Simples Nacional, tá? Essas são as leis complementares de maior interesse no nosso estudo aqui da legislação. E depois tem aqui todo o arcabouço aqui legislativo próprio do Distrito Federal, tá? São as leis que a gente vai estudar especificamente, então foram pedidas lá especificamente no último edital que foi publicado, tá? Ainda estão vigentes, claro, com as suas atualizações. Nós vamos pegar sempre a versão atualizada da lei do dia que sai o edital, eu sempre trabalho a partir daí, faço todas as atualizações, tá? Para não ter nenhum problema. E além de toda essa parte legal, a gente tem que estudar a doutrina, né? A jurisprudência em alguns casos, não sempre, vejam só, concursos para o fisco, né? Como é esse nosso caso aqui, o fisco não cai, não é muito explorada a jurisprudência. Então eu coloco para vocês os temas específicos de jurisprudência que podem ser explorados. Mas eu sempre digo, vamos utilizar com critério. Então a jurisprudência é essa, ela existe, mas nós só vamos aplicá-la se ficar muito claro que a banca quer que nós a apliquemos, ok? E aqui os tópicos de sucessão aplicados ao ITCD, né? O que é isso, tópicos de sucessão? É no Código Civil que a gente vai buscar essa parte aí, tá? Alguns conceitos que tem que ser entendidos, perdão, antes de começar a estudar o ITCD, ok? Então vamos lá, já falamos sobre o que vamos estudar, vamos ver agora como estudar a bendita legislação tributária. Então é o seguinte, a minha experiência, a experiência minha, tá? Não adianta gastar rios de tinta escrevendo sobre as regras do imposto, então não pode ser uma aula muito densa. Nem chorar amargas lágrimas de tanto ficar lendo e repetindo a legislação, tá certo? Isso aqui eu sempre falo para os caras, olha lá, não adianta, por exemplo, você fica lá escrevendo, faz um mega resumo, o resumo tem que ser estruturado e tem que ser o suficiente para você ler, tá? O seu resumo. Não adianta pegar um decreto, gente, um decreto, por exemplo, um decreto de ICMS, ele tem 600 a 700 páginas, tá? Se incluirmos os anexos. Então, lá dentro eu vou pensar para vocês o que é interessante, o que pode cair, tá? Então, você tem que ser objetivo no seu estudo. Temos que conhecer os dispositivos, tá? E entender como que cada dispositivo funciona na prática. Que muitas vezes é isso que o examinador vai buscar. Então, tem lá toda blá 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 blá. Peraí. Em uma questão prática, o que significa isso? Tá? Em uma formulação teórica, como que eu analiso isso? Tá certo? É o que a gente tem que fazer quando está estudando legislação tributária. Então vamos lá. Então, para destruir a prova de legislação, tá? E eu passei muito para aprender isso, não tem segredo. Quer dizer, na verdade o segredo existe,
mas a gente demora para encontrar o caminho das pedras. E eu já vou falar para vocês aqui. Primeiro, CTN na veia, tá? Isso eu falo até hoje pro pessoal lá na repartição, lá na Secretaria da Fazenda. Você tem que ter uma boa base de direito tributário. Se você tiver uma boa base de direito tributário, você pode até errar alguma questão operacional no dia a dia do seu trabalho. Você pode até errar um encaminhamento de processo, um enquadramento de operação, mas você não vai cometer ilegalidades. Você vai ter uma boa condição de saber o que é certo e errado e vai trabalhar sem susto. E aqui na prova é a mesma coisa, CTN na veia e bom senso para resolver a prova, tá? Depois, entender o funcionamento do imposto, do tributo, na verdade, né? De cada imposto, e se não for os impostos, dos tributos, como ele funciona, tá? A estrutura de funcionamento de cada imposto, por exemplo. Conhecer o texto legal, precisa conhecer, e resolver muitas questões. Isso aqui é essencial. Turma, não se iludam, tá? Passar em concurso implica resolver muitas questões. E quando eu falo muitas questões, eu estou falando aí, por exemplo, para um concurso difícil estadual, algo em torno de 6.000 questões, 7.000 questões, tá? Isso aí juntando todas as disciplinas, ok? Resolver novamente e ter na ponta da língua as respostas, tá? Então nós vamos estudar, vamos utilizar algumas técnicas no caminho. Que caminho? No caminho do nosso estudo, né? Da nossa preparação. Nós vamos fazer o quê? Resumo de legislação. É importante. Quero pegar já uma legislação resumida. Você pode fazer o que você quiser, mas preparar o seu próprio resumo dá um resultado que não existe igual, tá? Tabelas, ok? Muitas tabelas, mapas mentais, questões, milhares de questões, tá? Curva de esquecimento, tem vários métodos, tem um dos mais simples que é aquele 01730, né? Ou você pode escolher um outro, tá? Tem o método das 2 semanas do professor Marcelo Seco, que eu explico lá para vocês como funciona, tá? E tem o método da véspera da prova. Na verdade, tem um artigo meu, procura lá no blog, como é que você deve proceder na véspera da prova, tá? O pessoal fala, relaxa, não faz nada, fica tomando água de coco na varanda. Não, véspera da prova é para você estudar alguma coisa, tá? Estudar um assunto, pelo menos um assunto importante, ok? Vamos lá. Como que eu vou fazer um resumo então de legislação tributária? Se tiver uma parte lá que eu considero importante, né? E eu quero dedicar para essa parte da legislação a confecção de um resumo. Então vamos lá. O que eu sempre faço, tá? Com bons resultados. Não quero dizer que é a melhor técnica do mundo, nem que é a única. Tem vários jeitos de a gente fazer resumo, tá? Por exemplo, mas eu estou falando aqui do resumo de legislação. O que eu estou falando aqui para vocês é de pegar o regulamento do ICMS de São Paulo, 500 folhas, por exemplo, tá? E fazer o seguinte, limpar o texto, manter apenas os pontos principais, os termos principais, abreviar todas as expressões recorrentes, concatenar dispositivos e identar as ideias, tá? O que é isso aqui? Limpar o texto é tirar as partes que não interessam, referências duplicadas, indicações de comentários, a parte desatualizada do texto, tá bom? Deixar só a estrutura principal e os termos principais, tá? Expressões recorrentes, por exemplo, o SDC eu uso muito, significa salvo disposição contrária. Então, salvo disposição contrária, salvo afirmação, isso tem muito em todo o texto legal. Eu mudo tudo isso para SDC, por exemplo, tá? Concatenar é o seguinte, às vezes tem aqui, artigo 1º, não sei o que, blá, 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 blá. Aí tá no artigo 25, 25º, ok? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, de acordo com não sei o que no artigo 1º, tá? Então o que eu faço? Aqui eu já pego e trago, então é de acordo com a partinha que eu resumi aqui, eu já trago ela para cá. Porque senão eu tô lá no 25, tenho que subir para ver o que tá no 1º, tá? Isso aqui nas aulas, de certa forma, eu trago pronto para vocês, tá? E identar as ideias. Identar aqui é um termo que eu trago lá, eu me formei e trabalhei com TI, e a gente na programação fazia identação. Então a identação é que tem esses itens aqui, esse item pode ser de tais subtipos, então vem mais para cá, opa, e aqui esses outros são daqui, tá? Então eu vou fazendo uma identação para cá,
Na verdade é uma marcação gráfica dentro do texto, tá? Ok? Vamos lá, eu trouxe aqui um texto, não vou ler, claro, é o artigo 155 da CF, tá? Que trata do ICMS, tá? No seu inciso segundo. Então, isso aqui, ó, essas dois slides aqui, né? São o que a gente tem sobre o ICMS ali na, na, na Constituição de 88. E aqui eu fiz o resumo, tá certo? O que eu fiz aqui, ó? Eu utilizei cor, tá? Eu fiz aqui a indentação é isso aqui, tá certo? Eu fiz alguns comentários aqui, eu fiz abreviações, tá? Eu incluo, eu marco, eu utilizo a cor para marcar coisas que são mais importantes, tá? Aqui eu faço aquela marcação gráfica que eu falei para vocês, tudo bem? E as referências aqui, que eu acho importante, tá? Por exemplo, essa parte nova aqui vai ter uma coisa enorme para vocês dizendo, blá, não sei o que, não sei o que, de acordo com a emenda constitucional publicada, não sei o que, não sei o que, você perde 2 linhas para fazer essa referência aqui, tá? Por exemplo, se não fosse uma coisa muito relevante, não teria, eu tiro tudo fora, tá? Mas como é uma coisa nova e tem sido muito explorada, eu deixo aqui, tudo bem? Ah, professor, isso dá um puta trabalho, dá um puta trabalho. Então, o que acontece? Essa limpeza da legislação eu faço para vocês na aula, tá? Durante a aula, os pontos principais da legislação já estão nesse formato. Mas isso é uma técnica para você fazer resumo. E o que aconteceu quando eu fiz esse resumo? Olha só. Eu tinha lá 468 palavras no original, caiu para 198, uma redução de 57,7, que já era um texto muito denso. Mas essa redução pode chegar a mais, até 75%, tá? Coloquei a informação de forma visual, tudo bem? Enquanto eu estou elaborando, eu estou sedimentando o conteúdo, tá certo? Ele fica menor, fica muito fácil de imprimir, aí você pega, senta no sofá e lê aquela porcaria 10 vezes. Ah, professor, o negócio de ficar imprimindo, sentar no sofá, olha só. Você pode adorar ler no computador, no tablet, no celular, nada contra, cada um tem aquela técnica que lhe é mais, digamos assim, simpática, com a qual ele se dá melhor. Mas há vários estudos dizendo que não há aproveitamento tão bom quanto o aproveitamento que você faz de uma leitura impressa, tá? Leitura em papel, ok? Sentado quietinho em um lugar confortável, tudo bem? E vai ler várias vezes, tá certo? Bom, dito isso, vamos entrar aqui numa parte mais assim didática, né? Mais de conteúdo. Vou falar sobre alguns tópicos de interesse para a prova, por exemplo, coisas que vêm sendo muito exploradas ao longo dos últimos 2, 3 anos nas provas de físico estadual e municipal, que são aí os tributos que nós vamos encarar. Então, a emenda 8715 do ICMS, que mudou a tributação, tá? Mudou a determinação da alíquota nas remessas interestaduais, muito importante isso daqui. A resolução 13 do Senado, que também mudou alíquotas para tentar diminuir a guerra dos portos, tá? Aqui aquela famosa alíquota de 4% para produtos importados na remessa interestadual, tudo bem? As relações entre ICMS e ISS, principalmente aqui a emenda 7513, desculpa, ICMS versus ISS, eu vou explorar aqui. Aqui é o seguinte, emenda 7513, ela se aplica ao ICMS e ao ISS. O que ela criou? Uma nova hipótese de imunidade, tá? Para os videogramas e fonogramas, tudo bem? Depois tivemos alterações recentes na 11603, isso aqui lá em 2016, foi feito em 2015, com vigência a partir de 2016 e alguns itens a partir de 2017, tá? Incidência conjunta do ICMS e ISS, isso é bastante explorado também. O que quer dizer incidência conjunta? Nós vamos ver daqui a pouco. E as progressividades do IPTU. Então, vamos a esses dois últimos itens aqui e vamos dar uma detalhada para ver do que se trata isso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, progressividade do IPTU. Para o IPTU, nós temos dois tipos de progressividade que podem ser aplicados. A progressividade em razão do valor do imóvel, tá? Esse é o primeiro tipo, tudo bem? Então, imóveis de valores mais altos podem ser tributados com alíquotas maiores, tudo bem? Isso aqui é progressividade em valor do imóvel. É permitido? É permitido.
E no Distrito Federal isso já existe, tá? Está previsto em lei e em regulamento, ok? É uma progressividade de caráter fiscal, quer dizer, qual é o objetivo dela? É um objetivo de arrecadar, tá? Aumentar a arrecadação. Onera mais quem pode pagar mais, com o objetivo de aumentar a arrecadação. Quando eu falo que tem uma política para aumentar a arrecadação, é uma política de caráter fiscal. E atender ao princípio da capacidade, desculpa, tá errado isso aqui, gente. Não é produtiva, é contributiva, né? Nossa, não sei onde eu estava na cabeça aqui. Depois eu conserto para vocês. Tudo bem? É uma progressividade, então, de caráter fiscal, a progressividade do IPTU em razão do valor do imóvel, permitida na Constituição, permitida pelas regras todas, pela doutrina, pela jurisprudência e já aplicada na legislação do Distrito Federal, tá? Depois eu tenho a progressividade no tempo, é outro tipo de progressividade, a gente não pode confundir porque as provas exploram isso. Ela está lá no 182 da Constituição da Federal, né, CF 88, e ela é uma progressividade de caráter extrafiscal, tá? O que eu quero dizer com isso? Ela não visa aumentar a arrecadação. Nesse caso, ela tem outra, quando ela é extrafiscal, ela não quer aumentar a arrecadação. Ela tem uma outra função. E nesse caso aqui, a função é incentivar a correta utilização do solo urbano, tá certo? O que eu faço aqui? Normalmente, quando um imóvel está vazio há muito tempo, o município pode instar o proprietário a dar uma correta utilização a esse imóvel. Se não tiver uma correta utilização, ele pode aumentar o IPTU, progressivamente aumenta, inclusive pode propor a desapropriação, tá certo? Tem um terceiro item aqui, então essa daqui era a segunda progressividade, número 2. Agora tem o terceiro item, tá? Que não tem nada a ver, não é progressividade, tá? Não deve ser confundido com progressividade, que é a alíquota do IPTU definida em função do uso e da localização do imóvel. É uma terceira forma de se trabalhar no IPTU, tá certo? Não é progressividade, tá? Pode ser utilizada com caráter fiscal ou extrafiscal, tá? O fiscal é arrecadar mais de quem pode pagar mais, e no extrafiscal ele incentiva determinados usos em determinados locais. Então o executivo fala, olha, tem aqui no meu município aqui uma área que está muito vazia e tem uma boa infraestrutura já aqui passando. Então eu vou propor que quem fizer aqui, por exemplo, comércio ou indústria vai ter um IPTU menor, tá? Então isso aqui é em função do uso, por exemplo, comercial e industrial, e localização, por exemplo, nessa área X aqui do município. Ok? É uma terceira forma de se trabalhar a tributação de IPTU, mas não deve jamais ser confundida com progressividade, ok? Um pouco aqui agora sobre a zona cinzenta lá que tem no ICMS e ISS, aqui é incidência conjunta. Na verdade, esse aqui não é zona cinzenta, esse aqui é a zona clara, aqui onde tudo é muito bem definido, tá certo? Nós temos algumas áreas em que tem zona cinzenta, mas não vamos tratar delas hoje aqui, que seria muito complicado. Então, o que acontece? Quando eu tenho um serviço, uma prestação de serviço, esse serviço está na lista de serviços da lei complementar e não tem nenhuma ressalva. Quando eu falo ressalva aqui, ressalva para ICMS, tá? Porque isso acontece. Na lei complementar LC 11603 do IPTU, eu tenho ressalvas para ICMS. Então o serviço está na lista de serviços, a gente chama lista de serviços, tá? Sem ressalva. Não incide ICMS, incide ISS no serviço e no material, tá? Agora ele está na lista e tem ressalva. Então incide ICMS no item ressalvado e incide ISS no serviço, ok? O serviço não está na lista, incide ICMS em tudo e não incide ISS em nada, tá bom? Alguns outros casos aqui específicos. Professor, que negócio é esse de ressalva? Vou dar aqui um exemplo clássico de ressalva, 2 ou 3 aí, são 5 ressalvas. A ressalva, por exemplo, retífica, recondicionamento de motores, incide ICMS nas peças e ISS no serviço, certo? Ok? A outra, conserto de máquinas e equipamentos,
ISS no serviço, ICMS nas máquinas, desculpa, nas peças, tá certo? Alimentação e bebidas em serviço de buffet, ICMS na alimentação e nas bebidas, né? E ISS no serviço. Então isso é o que a gente chama de ressalvas, tá bom? E tem mais aqui 4 casos específicos que não são ressalvas, são outros casos específicos que estão em regras separadas. Vamos lá. Alimentação fornecida junto com a diária em hotéis e hospitais. Não tem ICMS, tem ISS, tá? Esse aqui, por exemplo, o caso lá do... Você vai pro hotel lá, o All Inclusive, Super Extra Inclusive. Você acha que o cara do hotel é bonzinho, quer ajudar você? Não, ele está te dando um benefício, está fazendo o marketing dele, mas está afastando o ICMS das bebidas e da alimentação. Porque se ele está colocando tudo na diária, ele só vai pagar ISS, ok? Agora, se eu fizer esse pagamento à parte, você vai para o hotel e não é all inclusive, aí você vai pagar ICMS na alimentação, tudo bem? Alfaiataria ou ourivesaria com material fornecido pelo usuário final. Você vai no alfaiate ou vai no ourives, pede para fazer uma calça, pede para fazer uma joia e dá o material para o cara fazer para você. Não tem ICMS, aí só ISS. Agora você vai lá e contrata o alfaiate, contrata o ourives e o material vai ser fornecido por ele. Então tem ICMS no material. Tudo bem? Esses são alguns casos aí. Não se preocupem que tudo isso vai ser esmiuçado durante o curso. Isso vai ficar na ponta da língua de vocês lá, tá? E agora finalmente vamos fazer aqui, porque isso aqui que eu trouxe para vocês, para você ver como é que a gente trata, tá vendo? Vai ter muita tabelinha dessa durante no curso para a gente facilitar o estudo, tá bom? Vamos finalmente resolver algumas questões aqui para ver como é que está sendo tratada a legislação aí nas últimas provas, ok? Eu trouxe aqui uma questão da CESP. Bom, o que acontece com a CESP? Para começar, vamos falar da CESP, tá? Em provas de legislação, tá certo? Simplesmente não existiam questões, agora já existem algumas. Porque a CESP fez em 2013 a prova do ICMS do Espírito Santo. O edital era enorme, uma lista enorme de coisas para estudar, tá? Todos os decretos, toda a legislação, a lei, tudo bonitinho, caíram 2 questões de legislação. Uma delas bem genérica, mais para direito tributário, e uma delas específica. Só que elas questões tão bobas que você não tivesse perdido um segundo abrindo o regulamento do CMS ou qualquer outra coisa, você teria acertado as 2 do mesmo jeito, tá? Então, não existiam questões. Quando eu saiu agora, depois de muito tempo, agora em 2018, a CESP voltou para o Fisco Estadual e fez Rio Grande do Sul de técnico. E agora, no final, vai ter a prova esses dias aí também, Rio Grande do Sul auditor, tá? Então, essas questões todas aqui da CESP, aqui nós temos acho que 12 questões, tá? Mas na verdade, umas 3 tem que descartar, vão sobrar umas 9 mais ou menos. Tem 3 aqui que eram mais de Constituição e tal, enfim. E aqui vai aparecer bastante questão, tá? Mas o que eu quero dizer é isso. Então, mas fiquem tranquilos, todas as questões que nós tivemos aqui vão resolver. Hoje eu trouxe uma aqui do Rio Grande do Sul, né? Da prova de técnico, para a gente ver o que a CESP está fazendo, tá? Mas vamos resolver todas com vocês, todas vão estar no material, tá? Então, na verdade, não tem muito. O que eu devo ter aqui? Vamos supor, na verdade, aqui a carga era de 10, mas eu digo que não tem muito, porque eram 20 questões. Foram 10 de tributário e 10 de legislação. 10 mais 10, tá? Só que tributário invadiu legislação, vice-versa aqui, e no final fiquei com umas 10 questões que prestam mais ou menos. Aqui é capaz que eu tenha mais umas 20 ou 30, não tenho certeza agora quantos vão ver, tá? Talvez 20, eu vou ficar com umas 30 questões por aí, mais as do direito tributário, dá para você saber como é que é, mas a legislação mesmo deve ter umas 30. Então nós vamos ter que trabalhar com questões, obviamente, da FCC, da FGV, né?
que são as que têm feito a maioria dos concursos aí ultimamente do Fisco. Mas voltando aqui para a questão número 1 então, ó lá. Uma empresa fabricante de móveis para escritório, situada no Rio Grande do Sul, detentora de 2 estabelecimentos e não praticante de operações de exportação, pretende creditar-se de ICMS cobrado sobre a entrada de energia elétrica em seus estabelecimentos. Gente, o crédito do ICMS sobre a entrada é permitido? Claro que é permitido, de insumos, de produtos, né? Insumos para produção, produtos para revenda, é o princípio da não cumulatividade. Então você acredita pela entrada, debita pela saída, né? Só que a energia elétrica tem uma característica peculiar, que nós já vamos ver daqui a pouco. E ele colocou aqui, ó, qual a importância de dizer que é não praticante de exportação? Porque a empresa de exportação tem os benefícios adicionais aqui no crédito do ICMS de energia, tá? Então ela tem 2 estabelecimentos, tá certo? Um dos estabelecimentos é a área administrativa, o outro é industrialização. Aqui também tem diferença entre a área administrativa e a área industrial ou comercial, tá certo? Então vejam só algumas características a serem observadas aqui na conta de energia elétrica, desculpa, no crédito do ICMS de energia elétrica. Conforme a lei do Rio Grande do Sul, blá blá blá, a empresa a empresa violará a legislação, pois não é permitido que a empresa acredite ICMS de valores cobrados pela entrada de energia elétrica. Isso aqui está errado, por quê? Porque depende, tá? No caso da industrialização, eu posso me creditar, tá certo? Eu posso me creditar. Poderá acreditar o ICMS incidente sobre a entrada de energia no estabelecimento da área administrativa? Não pode. Pronto, outra regra aqui, ó. Então, se a energia for para industrialização ou comercialização, eu posso creditar. Se ela for para uso na área administrativa, eu não posso creditar, tá certo? Poderá acreditar o ICMS incidente sobre a entrada de energia no estabelecimento onde se realiza atividade exclusiva de industrialização. Beleza, isso aqui pode. Então, essa aqui já é a nossa resposta, tá? Na prova, você já pararia aqui. Dá uma olhadinha para ver se não tem nenhuma outra, mas para por aqui, ó. Poderá acreditar o ICMS incidente sobre a entrada de energia em ambos os estabelecimentos? Não pode. Não pode, porque a gente sabe que na área administrativa aqui, ó, já não ia poder. Então, tá errado essa questão aqui, tá? Essa assertiva. Alternativa E, violará a legislação, pois tal operação é restrita a empresas que fabriquem produtos para exportação. Não. Tal operação que ele fala aqui é do crédito, tá? Nós estamos falando da empresa, tá certo? Olha lá, pretende creditar-se, tá? Então, se ela se creditar, ela vai violar a legislação, porque a operação é restrita à empresa que fabrica produtos para exportação e ela não exporta nada? Não, não vai violar, ela não é restrita, tá? Na verdade, quem exporta tem uma condição diferenciada para se creditar do ICMS de energia, mas não não são só as empresas exportadoras que podem se creditar, tudo bem? Então vejam só, uma questão aqui, essa é uma questão razoavelmente simples, tá? No mundo do ICMS, do estudo, é um item bastante visado, e a resposta é a letra C. E como que funciona? Como que eu mato essa questão? Você mata com isso aqui, ó. Isso aqui eu trouxe para vocês, seria da nossa aula, tá? Então olha lá, isso aqui, gente, ó, e ele falou ali, percebam que ele mostrou aqui, ó, a lei do Rio Grande do Sul, tá? Só que isso aqui é igual em todos os estados. Nós temos, isso aqui está lá na LC 8796, depois tem várias determinações do CONFAS, ok, a respeito disso. Então, é igual para todos os estados. Em alguns tem uma diferença. Distrito Federal não, vai ser a mesma coisa. Ó, acabei de chamar de Distrito Federal de estado, tá vendo? Então vamos lá, como que eu mato a questão do crédito do ICMS de energia elétrica? Poderá ser aproveitado como crédito. É só isso que eu preciso saber. Ó. Parece que a questão é cavernosa, mas é só isso. Se a energia for objeto de operação posterior de saída de energia, ou seja, eu vou vender a energia, comercialização. Se a energia for consumida no processo de industrialização, ou seja, energia para mover máquina que está produzindo coisa. Se a energia for consumida em atividade que resulta em operação ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre a saída das prestações totais.
Ok, já vou falar sobre isso. E a partir de 1º de janeiro de 2020, nas demais hipóteses. Atualmente não pode, por isso que eu falei. Área administrativa não pode, tá? Não pode. Supermercado, energia que usa para congelar a gôndola, não pode. Tá? Comércio, que não pode. A pessoa falou comercialização? Sim, comercialização da própria energia, tá? Compra energia para vender energia, ok. Compra energia para usar na máquina da indústria, ok. Ah, eu tenho escritório de exportação. 50% das minhas operações são de exportação. Olha que ótimo, você pode usar 50% do crédito da energia do seu escritório que você gastou. Tá vendo? Essa é a situação diferenciada que eu falei para o exportador. E o resto, 1º de janeiro de 2020. Essa data aqui já mudou umas 4, 5 vezes. Eu tenho certeza que durante esse ano ela vai ser jogada mais para frente, tá? Na crise que a gente está, não tem condição de mexer nisso agora, tudo bem? Mais uma aqui, ó. Estabelecimento comercial atacadista de Alagoas realiza operações internas interestaduais com mercadoria sujeita ao ICMS e não incluída na ST. O que é ST? Substituição tributária. Em conversas com seu contador, o proprietário dessa empresa foi alertado sobre mudanças ocorridas no texto da Constituição Federal. Olha só. Mudanças ocorridas no texto da Constituição Federal, relacionadas com as alíquotas aplicáveis às diversas operações. Considerando o que dispõe a Constituição Federal a respeito das alíquotas do ICMS, esse contribuinte deverá adotar em 2016, o que são mudanças no texto? São emendas constitucionais, tá certo? E essa questão aqui vem tratando da emenda constitucional 87 de 2015, tá? Em vigor a partir de 2016. O que essa emenda aqui fez? Ela fez o seguinte, olha, antes da emenda, quando eu tinha uma operação interestadual, tá? Interestadual, eu tinha que olhar primeiro o destinatário. Se ele fosse não contribuinte ou se ele fosse contribuinte, certo? Contribuinte do quê? Do ICMS. Se ele fosse não contribuinte, eu mandava a operação com a minha alíquota interna. E se ele fosse contribuinte, eu fazia a operação com a minha alíquota interestadual, certo? Agora mudou, veio a emenda 8715. Entre outras coisas, tudo blá 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 e as regras que ela traz, ela faz o seguinte: não interessa se o destinatário é contribuinte ou não contribuinte. Em qualquer caso, você vai usar a alíquota interestadual aplicável à operação, tá certo? Isso é a emenda 8715. O que isso muda? Muda o seguinte, porque no caso dessa operação aqui para não contribuinte, operação para pessoa física, por exemplo, venda por internet, que inclusive foi a motivadora dessa emenda, não só ela, mas principalmente, você usa a interestadual, tá? A parte interestadual fica para o estado de origem e o estado de destino fica com o diferencial de alíquota, tá certo? Então, essa emenda 8715, ela veio para facilitar a vida, a arrecadação, para aumentar também a arrecadação dos estados de destino das operações, onde não contribuintes estão comprando mercadoria de outros estados, tá bom? Mas vamos lá. Então aqui, emenda 8715, deverá a alíquota interna nas operações interestaduais com contribuintes, isso aqui já está errado, tá? E a alíquota interestadual nas operações interestaduais com consumidores finais. Ó, isso aqui está errado hoje e estaria errado antes da emenda, porque na verdade é o contrário, né? É o contrário. Mas hoje, o que você vai? Respondendo hoje essa questão. Em todo lugar que tiver interna, você já vai riscar porque está errado. Tá? Está errado. Porque não tem mais interna, é tudo interestadual, tá certo? Então a resposta é a letra E. Você usa a interestadual nas operações interestaduais, tanto com destinatários contribuintes, como com consumidores finais não contribuintes. Emenda 8715, é isso que ela vai dizer para você, tá bom? Qual que era a situação antes, gente? Tá? A situação antes era isso aqui, ó. Era interestadual para contribuintes, tá? Destinatários contribuintes. E interna
para consumidores finais. Isso aqui não existe mais, tá? Então hoje, qualquer operação interestadual vai ser feita com alíquota interestadual, tá certo? Independentemente do destinatário, tá bom? E aqui eu trouxe, ó, um resuminho do 8715, ó. Operações internas nada muda, sempre alíquota interna, tá? Agora nas interestaduais sempre interestadual, portanto a letra E, tá? Empresa remetendo operação em mercadoria interestadual, mudança no 8715, antes da emenda utilizava-se interestadual para contribuinte, interna para não contribuinte. Agora, o contribuinte deverá adotar a alíquota interestadual tanto para contribuintes como para não contribuintes. Foi o que eu expliquei para vocês. Essa aqui foi a primeira questão, ó. Primeira questão que abordou o 8715, tá? De uma forma razoavelmente simples, tá? Sem entrar nos detalhes da repartição, porque depois tem uma repartição de diferencial da alíquota que já foi também explorada, mas sem muito nível de detalhe, tá? E da responsabilidade por seu recolhimento. O que é essa responsabilidade? Por exemplo, você está aí sentado, está me assistindo, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, vamos supor que você está no Distrito Federal. Você compra aqui de uma lojinha em São Paulo pela internet. O cara de São Paulo vai remeter para você. Obviamente eles fogem desse negócio de querer emitir nota, é inferno, mas eles estão, a maioria das empresas que estão regularmente instaladas estão emitindo, né? Ele manda para você a mercadoria com nota fiscal, tá certo? Porra, professora, mas eu tenho que pagar o diferencial da alíquota? Sim, você é contribuinte do diferencial da alíquota. Mas a própria emenda já estabeleceu responsabilidade aqui. Então a empresa de São Paulo, quando estiver mandando a mercadoria para você, quando emitir a nota, já vai emitir aqui de São Paulo, ela vai emitir um documento de arrecadação para o Distrito Federal. Então nessa operação ela vai arrecadar aqui para São Paulo e vai arrecadar para o Distrito Federal. O seu imposto aí da compra que você fez, que você deve diferencial para o Distrito Federal, será pago pela empresa paulista aqui, que já está remetendo, tá? Algumas empresas, depende muito, porque a maioria dos estados facilitou a inscrição, então provavelmente essa empresa paulista tem uma inscrição simples, né? Um rito sumário de inscrição aí no Distrito Federal, e ela pode contabilizar, faz uma declaraçãozinha, recolhe tudo no final do mês, ou pode recolher nota a nota. Imagine o inferno na vida dessa empresa aí se for fazer isso, tá bom? Mais uma aqui, número 3. Uma sobre ISS agora, olha lá. Pessoa jurídica alfa prestou serviços de manutenção de eletrodomésticos. Opa, serviço de manutenção de eletrodoméstico incide ISS? Sim, senhor, ISS. Está na lista de serviços, tá bom? Que lista? Lista da LC 11603. Quando eu falar na lista, é a lista de serviço. Lista de serviço, lista de serviço. Se está na lista, é tributado. E ó, manutenção do eletrodoméstico, além de estar na lista, é um item ressalvado. Então incide ISS sobre o serviço, ICMS sobre eventuais peças trocadas, tá? Mas vamos lá. Isso você vai já pensando conforme você vai lendo. É assim que você tem que resolver a questão, tá bom? Ok. Ela presta serviço de manutenção. Por meio de concorrência pública, foi contratada pelo município Beta. Então, Beta contratou Alfa. O município contratou uma empresa para fazer manutenção nas eletrodomésticos das escolas, enfim. Quando emitiu a fatura para cobrança de seu serviço, a pessoa jurídica estabelecida no próprio município computou o valor do ISS incidente na operação. Olha, a empresa ganhou licitação, está prestando serviços para o município, emitiu nota cobrando imposto. Vamos lá. Nesse caso, a empresa está correta, pois o ISS incide regularmente na operação realizada. Opa, pronto. Beleza, essa aqui é a resposta, vamos ver os outros. Está errada, pois manutenção de eletrodomésticos não sofre incidência do ISS. Besteira. Manutenção de eletrodomésticos sofre incidência do ISS. Está errada, pois, embora o ISS incida sobre o tipo de serviço indicado, o município é beneficiado pela isenção, mesmo inexistindo lei específica, visto que o município não pode pagar tributo por ele mesmo. Besteira, várias besteiras juntas. Primeiro, isenção, qualquer que seja, exige lei específica, tá bom? E aqui o município não está pagando tributo nenhum, quem está pagando tributo é a empresa, o município está recebendo tributo, tá? Então, besteira. Pode existir uma lei isentando
A prestadora de serviço, quando presta serviços para o próprio município, pode. Pode existir essa lei isentando, ou pode existir uma lei dando não incidência, tanto faz, tá? Está errada, pois embora o ISS incida sobre o tipo de serviço, o município é beneficiado pela imunidade. Errado! A imunidade existe para os entes federativos sobre os seus serviços? Existe, tá? Mas é sobre os serviços que o município presta, não sobre os serviços que são prestados para o município. Então, besteira isso aqui, prestem muita atenção. Uma empresa aí do Distrito Federal ou aqui de São Paulo, empresa pública, comprando veículos. A empresa que vende os veículos para o estado de São Paulo, por exemplo, ela não vai pagar ICMS porque São Paulo é imune? Claro que não. Ela vai pagar porque é imune é São Paulo, porque é o ente federativo, não é a empresa não é imune. Pode haver lei concedendo isenção ou não incidência? Pode, aí é outra coisa, mas tem que haver lei, tá? Está correto, esteja ou não o serviço indicado ISS, sujeito ao ISS, pois o município não pode contratar serviço e suportar tributo cuja instituição é da sua própria competência. Isso aqui é uma besteira sem tamanho, que a gente tem que separar muito bem as figuras aqui, tá? Quem está prestando serviço não é o município não é contribuinte, tá? O contribuinte é o próprio prestador, tá bom? Então aqui é a letra A, tá? Aqui eu expliquei para vocês, ó. Vocês leem com calma depois, ó. Beneficiado pela imunidade é a pessoa imune e não as pessoas que com ela transacionam, tá? Destaque normal do imposto, nesse caso, o contribuinte é o prestador ou o vendedor e não o ente contratante, tá? A única hipótese desse tipo de operação não ser tributária é a existência de lei do ente federativo concedendo isenção ou não incidência. Tudo bem? Então, olha lá. Resposta à letra A. Eu expliquei o erro aqui em cada um, já expliquei para vocês, não vou repetir. Apenas atentem aqui para o caso da letra A, que tem a ressalva. Temos dois fatos geradores, tá? ISS sobre o serviço e ICMS sobre as peças, ok? Mais uma aqui, questão dada, olha lá, questãozinha dada, tudo bem? E ó, prova, Cefaz Cuiabá, auditor municipal tributário, FTM, tá? Analise a opção que apresenta elemento estranho ao conceito legal de tributo. Bom, gente, questão dada. Tributo é prestação pecuniária, compulsória, não é sanção, é instituído em lei e é vinculado, tá bom? Não tem margem discricionária. Então, gente, a questão aqui tem que ser em 15 segundos. Os caras falam, professor, prova da auditora é difícil, não cai questão fácil. Que besteira, olha ali. Ah, mas você está falando do ISS de Cuiabá. Meu amigo, tem uma questão parecida com essa no técnico do Rio Grande do Sul, no auditor fiscal de Goiás, tá? É questão dada, tudo bem? Obviamente a resposta aqui é a letra C, ó. Tributo não é sanção, tá? A multa que é sanção, tudo bem? Então quando eu falo que eu responder em 15 segundos, é para responder em 15 segundos mesmo, tudo bem? Olha lá. Multa não é tributo, tá? A multa é sanção. Tributo não é punição, tudo bem? Tributo não é punição. Multa não é tributo. Vamos lá, mais uma aqui. Considere as situações a seguir. Então aqui nós temos várias historinhas aqui, ó. E ele quer saber, de acordo com os decretos do ICMS, vale também para o Distrito Federal, é hipótese de não incidência. Ele quer saber em qual dessas daqui que não incide ICMS, tá? Nós temos 5 situações, vamos analisar cada uma delas aqui, ó. Loja de tecidos Luiz Gonzaga, lá de Pernambuco, remeteu peças de tecido com destino à sua filial no município de Cabrobó, no mesmo estado, tá? Remessa para estabelecimento do mesmo proprietário, incidência normal. Ah, professor, fiquei sabendo que tem uma tal de súmula 166 do STJ, que diz que não incide na remessa para o mesmo proprietário. Preste muita atenção que não é o caso aqui, tá? Embora o STJ tenha essa súmula, eu explico para vocês na aula que essa súmula é uma grande besteira, porque ela inclusive traz, embora traga uma aparente vantagem, no final ela traz prejuízo para
o contribuinte, para a empresa, tá? Embora essa súmula esteja vigente e ela sirva como jurisprudência na justiça, é, eu não encontrei ainda nenhum decreto estadual que abrace essa súmula, tá? Que concorde com isso. Então, na verdade, remessa para estabelecimento do mesmo proprietário é caso de incidência, tá? A não ser que a questão de alguma forma indique para você que a resposta deve ser dada com a súmula, ou a não ser que você esteja tratando com a FGV, que fez uma questão a respeito disso na prova, acho que foi agora do ano passado no Maranhão, ou de Rondônia, Maranhão, não, Rondônia, acho. Enfim, eu tenho essa questão para vocês no concurso. E ela aplicou a súmula, tá? Inclusive havia as duas respostas lá, com súmula e sem súmula. Uma questão para sacanear mesmo, mas a gente sabe que a FGV gosta de aprontar, então quem tava macaco velho com a banca já acabou acertando, mas pouca gente acertou, tá? Vamos lá, prosseguindo aqui. A empresa de Recife vendeu papel com destino à indústria gráfica na mesma cidade, que vai fabricar livros de registro de entrada e de saída para utilização de contribuintes do ICMS. Olha só, a gente sabe que livro, de acordo com a Constituição, é a hipótese de imunidade, tá? Imunidade para vários tributos, para todos os tributos. Não incide tributo sobre livro, tá? ICMS é tributo, então não vai, desculpa, imposto, não vai incidir sobre o livro, tá? Mas nesse caso, nós temos um caso de incidência. Por que, professor? Está falando de livro de registro de entrada, mas olha só, o que é livro, né? O que é livro para a tributação? É o volume, ou tomo, ou publicação de conteúdo literário, didático, científico, técnico ou de entretenimento, excluídos os livros em branco ou simplesmente pautados, bem como os riscados para escrituração, ou seja, cadernos, tá? E livros de escrituração, olha lá, livros de entrada de registro de saída, registro de entrada e registro de saída, livros fiscais. Então esses livros aqui são tributados. Os livros pautados de uso comercial também poderia se encaixar aqui. Agendas e todos os livros desse tipo. Catálogos, listas e outros impressos que contenham propaganda comercial. Então, se tiver propaganda dentro, incide. Tudo bem? Agora, se a propaganda for fora, não incide. Se ela não vier separada. Por isso que você pega, por exemplo, algumas revistas, vem uns encartes, tá? De propaganda, que é para descaracterizar ali a incidência, tá? Mas nesse caso, ó, então incidência normal. Por quê? Porque eu estou falando aqui de livros de registro de entrada e saída, são livros fiscais, tá? E os livros de escrituração e de uso comercial são normalmente tributados. Por quê? Qual é a finalidade dessa hipótese de imunidade lá na Constituição Federal? É para fomentar a cultura, né? E os livros de escrituração não fomentam cultura nenhuma. Tem uma decisão recente que inclui aqui, ó, os leitores digitais, tá? De livros. O próprio equipamento mesmo, tá? Então, os equipamentos para leitura digital de livros, se for só para leitor digital, um Kindle da vida, por exemplo, aí, ele também está, não na norma, né? Mas dentro da jurisprudência ele está ali incluído na não incidência, ok? Vamos lá. A fábrica de embutidos remeteu linguiça, tá? Ele está lá em Pernambuco, para fins específicos de exportação, para empresa comercial lá no Espírito Santo. É uma operação interestadual, não incidência. Por quê? Pelo hipótese da exportação. A exportação é imune, tá? Ah, professor, mas não é exportação. Ele mandou de Pernambuco para Vitória, vai para o Porto ainda assim, mas é para fins de exportação. Quando eu remeto, quando eu faço uma operação aqui dentro do Brasil, cuja finalidade já está no caminho da exportação, tá? Está saindo, transitando entre os estados para chegar num porto ou um aeroporto para ser exportada. Eu caracterizo isso como exportação e tem não incidência, tá bom? Fábrica de embutidos de Pernambuco remeteu a linguiça de novo para armazém geral na Bahia, tá certo? Mas agora é incidência, tudo bem?
Aqui a gente tem um caso que eu chamo de AG, Armazém Geral, e DF, não é Distrito Federal não, é depósito fechado, tá? Remessas para Armazém Geral e Distrito Federal, por força lá de convênio e tal, todos os estados, elas não são tributadas, é não incidência, tá? Desde que o Armazém Geral ou o depósito fechado estejam no mesmo estado, tá? Agora, passou ali a barreira do estado, passou para o outro estado, né? Aí, incidência normal. Pois aqui, ó, haveria não incidência se o Armazém Geral estivesse no mesmo estado, tá? Agora, passou para o outro estado, incidência normal. Fábrica de embutidos lá do Paulo Diniz, lá de Pernambuco, doou a linguiça para uma entidade beneficente do município. Ah, professor, doou linguiça? Doou. Incidência normal, tá? Doação de mercadoria é abrangida pela incidência do ICMS. Tudo bem? Ah, professor, incide ITCD também? Não. Mas não é doação? É doação. O ITCD não incide sobre doação? Sim. Mas tem uma regrinha lá no regulamento, em todos os regulamentos estaduais, que diz o seguinte: se a doação estiver no campo de incidência do ICMS, ela fica fora do campo de incidência do ITCD. Ok? Então fique atento a essa doação de mercadorias aqui. É claro que pode haver uma não incidência específica para algumas doações de brindes, etc. e tal. A gente vai ver isso no regulamento, tá? Vamos ver. Segundo o decreto do ICMS, incide imposto sobre entrada no território X de energia elétrica e petróleo. Olha só, energia elétrica e petróleo tem uma regra muito específica, tá? São coisas com regras bem diferentes. Por quê? Quando eu trato de energia elétrica e petróleo, eu mudo o parâmetro. Eu já vou colocar aqui para vocês, tá? Eu mudo o parâmetro de tributação. Qual é o parâmetro de tributação do ICMS, né? ICMS é parâmetro de origem, tá? Mas, no caso de energia, petróleo e seus derivados, eu tenho padrão de destino. O imposto fica todo por destino, tá? Então, vamos lá. Resumindo, atenção que o que vale para petróleo e energia não vale para álcool, combustível, e vale para lubrificantes derivados de petróleo. Óleo de mamona não vale porque não é derivado de petróleo, tá? Então, quando eu falo a gente fala em não incidência, é uma não incidência na saída interestadual. Mas a não incidência na saída interestadual não quer dizer que não tem imposto quando você mexe com petróleo e energia. Tem imposto, tá? Eu só mudei o parâmetro de destino, tá bom? Então vamos lá. Petróleo e energia, muito importante vocês saberem. Ó, todas as questões que eu trouxe aqui, tirando aquela do definição de tributo, que eu trouxe só para vocês verem que tem questão baba na prova, todas elas tratam de pontos cruciais que eu já estou tentando adiantar para vocês aqui, tá? Então incide na entrada de petróleo no estado quando ele não for destinado para comercialização ou industrialização, tá? Então lá, remessa interestadual. Saiu o petróleo do Rio de Janeiro para o Distrito Federal. Na saída do Rio de Janeiro, olha só, Rio de Janeiro para o Distrito Federal. Na saída do Rio de Janeiro não incide, tá? Mas na entrada do Distrito Federal incide se ele não for destinado à comercialização e industrialização, tá? Agora, se ele for destinado à comercialização ou industrialização, ele não incide na entrada, tá? Ele incide na saída subsequente. O mesmo caso aqui, ó. Rio de Janeiro mandou o petróleo para o Distrito Federal, tá certo? Incidiu na saída do Rio de Janeiro? Não. Incidiu na entrada do Distrito Federal? Não. Vai incidir quando? Quando lá dentro do Distrito Federal, na próxima operação, ele for comercializado, tá? Então tem imposto do mesmo jeito. Aqui tem imposto e aqui tem imposto. A diferença é o momento em que se cobra. Eu não cobro lá quando saiu do Rio de Janeiro, não cobro quando saiu do Rio de Janeiro. Se ele for para comercializar, eu não cobro na entrada do Distrito Federal, eu cobro quando for vendido lá dentro. Agora, se ele não for para comercializar ou industrializar, eu cobro no momento que ele entra no Distrito Federal, tá bom? Só muda o momento da cobrança, mas ele é cobrado de qualquer forma, tá certo? Isso a gente está falando de operações interestaduais. Bom,
Então, esses são os momentos em que ele incide. E como que não incide? Agora, claro, ele não incide nas saídas interestaduais relativas destinadas à industrialização e comercialização. Por quê? Porque vai incidir na saída subsequente. E se não for para comercializar também não incide. Por quê? Porque vai incidir na entrada do outro estado. A mesma coisa que eu falei, ó. Não incide. Saiu do Rio de Janeiro para o Distrito Federal. Saída do Rio de Janeiro. Não incide, gente. Ah, é para comercializar ou é para industrializar? Bom, é para comercializar ou industrializar. Então, também não vai incidir quando entrar. Vai incidir na venda lá. Mesmo caso, tá? São duas formas de enxergar, tá? Aqui eu estou enxergando pela ótica do estado de destino, tá? E aqui eu estou enxergando pela ótica do estado de origem. Então, energia e petróleo não tem ICMS no estado de origem, tudo bem? Saiu do Rio de Janeiro para o DF, não incide. Não incide, professor, não tem imposto? Tem, gente. Não incide na saída, não tem para o Rio de Janeiro, tá certo? Vai incidir lá no Distrito Federal. E aí a incidência no Distrito Federal, na entrada, pode ser lá de duas formas. Ou na entrada, se ele não for para comercializar ou industrializar, ou na saída posterior, se for comercialização ou industrialização, tá certo? E o que é, só para fechar aqui, esse não destinado à comercialização ou industrialização? É, por exemplo, o petróleo que é adquirido por uma empresa de construção civil para utilizar nos seus equipamentos, lá nas suas máquinas, nos seus tratores e caminhões. Por exemplo, só um exemplo, tá? Ah, e o que é para comercializar? É o petróleo comprado por uma distribuidora do Distrito Federal que vai vender para os seus postos de combustíveis. Tudo bem? Então, a empresa lá de construção civil paga o ICMS no momento em que ele entrar no Distrito Federal, o petróleo entrar, e a empresa lá de distribuidora paga no momento em que o posto de combustível, o fato gerador ocorre quando o posto de combustível fizer a revenda do petróleo que ela comprou. Tudo bem? Qual que é a diferença disso? A diferença é que numa operação interestadual normal, qualquer operação, por exemplo, Rio de Janeiro para o Distrito Federal, eu tenho já aqui a alíquota interestadual, incide, fica uma parte para o Rio de Janeiro e outra parte para o Distrito Federal na revenda ou na diferencial da alíquota, tá certo? Esse é o padrão de origem, cobrado na origem. Aqui no petróleo e energia, não, ó, Rio de Janeiro fica com zero, por exemplo, tá? Fica 100% do imposto para o Distrito Federal, tudo bem? Essa é, a questão. E eu falei muito em petróleo, né? Mas vale igualzinho também para a energia, tudo bem? Vocês precisam saber muito bem isso daí. Então, tá aqui. Obviamente lá, tudo que eu expliquei lá deve estar falado, tá? Mas vamos explicar aqui, vai. Para não dar confusão, né? Olha lá. Então, inclusive, incide sobre lubrificantes e combustíveis líquidos, gasosos derivados, quando procedentes de outra unidade da federação, destinados à comercialização ou industrialização, né? Cabendo o imposto a este estado. Olha só. Incide sobre energia e petróleo, incide inclusive sobre combustíveis e lubrificantes líquidos e gasosos derivados, quando procedentes de outra unidade, destinados à comercialização e à utilização. Onde é que está o erro aqui, ó? A incidência é no momento da saída lá dentro, tá? E não na entrada, porque ele é para comercializar e para industrializar, tá certo? Foi o que eu falei para vocês. Incide sobre lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos. Esse é o texto que está na CF lá, tá? Lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo, tá? E energia também. Quando procedentes de outra unidade e não destinados à comercialização e industrialização, cabendo o imposto a este estado, tá certo? Essa aqui tá certa. Tudo bem? Incide sobre quaisquer lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos. Não, não é quaisquer. São só os derivados de petróleo, tá certo? Quaisquer lubrificantes, combustíveis... Errado, não é quaisquer. Lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados, dele quem? Do petróleo, quando procedentes de outra unidade da federação, não destinados à comercialização, devendo o imposto ser recolhido em partes iguais. Besteira, o imposto fica todo para o estado de destino, tá? Então a gente ficou aqui, a resposta da letra B, tá certo? A gente fica por aqui nas questões e você fica pensando aí, vou conseguir fazer essa prova com tanta coisa que eu ouvi hoje? Vai sim, porque ó, você tem muito tempo para estudar, tá certo? Muito tempo para estudar.
E tem muitos professores bons para te ajudar, muito material bom aqui no ponto, tá bom? Você vai fazer a prova, esse é o seu cargo, vai destruir, tá? Eu quero que você destrua a legislação e as questões. E eu estou aqui para te dar todo o apoio que for necessário. Eu trabalho ICMS, eu já fui auditor do ISS na Prefeitura de São Paulo. Atualmente eu sou auditor do ICMS de São Paulo e a legislação do ICMS é o meu dia a dia, tá? Tudo bem? O ponto vai oferecer material, tá tudo prontinho lá, já temos os PDFs disponíveis, né? Também a turma de elite está disponível. Eu estou dando as aulas lá para você fazer DF de auditoria, tá? Contabilidade pública, certo? Contabilidade geral e a legislação tributária, ok? Fica tranquilo. Quem tiver dúvida pode me procurar ali nos fóruns do ponto, tudo bem? Ou dá um likezinho lá no Facebook do professor Marcelo Seco, dá uma forcinha pra gente, ok? Vamos ficar por aqui. Qualquer coisa eu fico à disposição. Beleza? Vamos que vamos.